Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um programa Deleitando-se na Trindade. Com você agora, Pastor Francisco Lamonier. E chegamos no momento mais importante do nosso programa, que é o momento onde nós tiramos vida para vivermos a vontade de Deus. Aonde nós tiramos vida da palavra de Deus para vivermos de forma maravilhosa. Então, abra comigo aí em Salmo de número 3, versículo 1. Abra aí no livro de Salmo, de número 3, versículo 1. Acompanhe comigo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui a palavra do Senhor. Voltando a dormir em paz. Insônia, falta de dormir. Quem já não sentiu o ferrão da falta de sono? Como é complicado e exaustivo precisar dormir, mas ser impossibilitado. Atualmente estava lendo um artigo onde dizia que mais ou menos dentre 5 pessoas, uma sofre com a falta de sono. Provavelmente você que esteja me ouvindo seja uma delas. Agora, a insônia ela nunca é um problema em si, ou seja, nós não adquirimos a insônia como pegamos a gripe, por exemplo. Ela sempre será causada por alguma coisa, seja por efeitos psíquicos, seja pelas circunstâncias, seja por um problema externo. Isso afeta a forma como nós dormimos. E não conseguir dormir é algo terrível. Alguns sofrem de insônia porque terão que tomar uma decisão muito importante na empresa. Outros porque estão ansiosos devido a uma entrevista de emprego. Veja que a pandemia tem causado muitas demissões. Isso nos gera ansiedade. Há também falta de sono por boas notícias. Um noivo, por exemplo, sofre com isso um dia antes de se casar. Uma noiva também. Viajar tira também o sono para alguns. Então você tem tanto um lado negativo como um lado positivo da falta do sono. E existe hoje em dia um grande inimigo que tem ceifado o sono de muitas pessoas, que é a tal da Covid. Esse é um grande fator externo também. O fato é, não dormir é horrível. Bem, estamos diante aqui de um homem que é gente como a gente. Nós lemos aqui no Salmo de número 3 sobre um pecador de primeira classe. Rapidamente podemos dizer que o autor do texto de hoje é um homem depravado sexualmente, um adúltero, um assassino. Ele é um grande rebelde contra o Senhor. Ele é o rei Davi. Ele é o rei Davi. Rei Davi era um tremendo pecador, mas mesmo assim ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele é alguém de quem Deus se agrada.
Este homem conseguia coisas portentosas, como também dormir em situações extremadas, em situações complicadas, em situações que envolveriam a vida e a morte. Como está aí no verso de número 5. Veja, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Mas, pastor, o que isso tem a ver com insônia? Bem, perceba, o rei Davi tinha tudo para não dormir tranquilo. Veja como o momento do rei Davi era o pior. Aí no Salmo, no versículo 1, é dito que Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Davi, então, escreve esse salmo enquanto fugia para preservar a sua vida. Então, de forma rápida, em resumo, hoje veremos que a nossa verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus e na confiança da sua promessa. De novo, a verdadeira paz, a paz que nos leva a dormir bem, não está na ausência dos problemas, mas na presença de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa saber hoje, a primeira coisa que nós precisamos fazer para voltarmos a dormir bem é identificar o problema. Você sabe o que está tirando o seu sono? Você sabe o que está ceifando o seu sono? O que está atrapalhando você a dormir? Então volte comigo ao verso 1 e 2 e leia comigo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Veja, novamente, Davi aqui, ao escrever este salmo, ele está correndo risco de vida. Seus problemas, o seu problema era algo enorme. Era uma situação de vida ou morte. E isso ele repete 3 vezes. Veja de novo. Como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. E em terceiro lugar, são muitos que dizem de mim, não há salvação. Veja, essa era a situação de Davi, e não é diferente de nós, porque o vírus está em todos os lugares e ceifando vidas. Isso tira nosso sono, não é verdade? Veja, e Davi está fugindo do seu próprio filho. E o que Davi faz aqui neste salmo é algo incrível. Ele identifica o problema que era perseguição. Ele estava sendo perseguido, caçado pelo seu próprio filho. E Davi coloca os seus sentimentos para fora. Ele se permite sofrer. Meu irmão, você tem compartilhado as suas dores, você coloca para fora, você leva as suas dores aos pés de Cristo, diante do Calvário. Você conversa com seu pastor, você conversa com seus amigos. Como você tem tratado desse problema? Você identificou? Ok, e agora, o que você fez? Põe para fora. Irmão, saiba de uma coisa, só quem sofre, quem ama. Sofremos porque alguma coisa parece não estar certa, alguma coisa está nos ferindo, está machucando o núcleo da nossa alma, por isso sofremos. E qual era a dor de Davi aqui? Absalão, seu filho, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Anos atrás, meus irmãos, um dos filhos de Davi, Aminon, resolveu estuprar sua irmã. Então, Aminon resolveu estuprar sua irmã, Tamar, e Absalão quis vingá-la, fazendo justiça com as próprias mãos, assassinando o seu irmão. Mas o fato de matar o seu irmão, Aminon, não resolveu. Ele agora quer o trono. Irmãos, é isso que Davi coloca para fora. Você precisa fazer isso. Chorar com alguém. Você precisa chorar diante de Deus. Ao fazermos assim, acharemos a solução. Veja, enquanto Davi estava colocando para fora, Deus lhe dava a solução. Ele identificou que havia 3 problemas, ou que o seu problema tinha 3 pesos. Da mesma forma, Deus, ao se revelar, lhe revela a graça. Veja, quando ele se encontra com Deus, Deus lhe dá 3 soluções também. Está aí no verso 3, veja.
Veja no verso 3, o Senhor é o meu escudo, ele diz. Depois ele vai dizer que o Senhor é a minha glória. E em terceiro lugar, o Senhor exalta a minha cabeça. Ele responde a cada questão que ele levantou. Ele levanta lá, como tem crescido o número dos meus adversários. Mas o Senhor é o meu escudo. Pode atirar, o Senhor me defende. São numerosos que se levantam contra mim. Ok, o Senhor é a minha glória. São muitos que dizem de mim, não há salvação. Ok, o Senhor é quem exalta a minha cabeça. Então, meus irmãos, quando identificamos o problema, a graça é suficiente para nos dar a solução. A solução é que Deus nos protege. Pode ser que Ele não proteja o nosso corpo, mas Ele protege a nossa alma. E nessa alma, ninguém pode tocar, meu irmão. Davi, ele tira toda a sua glória para agora defender a glória de Deus. Você já defendeu a glória de Deus no meio dos seus problemas? Não só isso, e ele tem a certeza de que o Senhor exalta a sua cabeça. Então, irmãos, volte-se para Deus. Identifique o problema. E por último, depois de identificarmos o problema, acharmos a solução em Deus, devemos também agir em oração para dormirmos em paz. Davi consegue dormir porque sabe que Deus é o seu escudo. Ele dorme, mas veja, ele não dorme até o meio-dia. Ele sabe que tem algo a ser feito, uma batalha a ser batalhada, uma luta em seu coração. Ele levanta, meus irmãos, para orar. Veja comigo no verso 4. Davi diz, com a minha voz, clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, me responde. Irmãos, precisamos orar. Orar é a batalha que Deus quer que tenhamos com ele. Veja, Jacó brigou com Deus a noite toda. Irmãos, Deus quer que nós lutemos com ele. Deus quer que tenhamos um relacionamento intenso com Deus, de oração, de busca, de súplica, de petição, de derramamento do nosso coração. Precisamos, se temos o livre acesso ao Pai em Cristo Jesus, você pode batalhar com Deus, colocar o seu problema em oração a Deus, suplicando, lamentando, porém não murmurando, mas você pode levar as suas súplicas. Às vezes, meus irmãos, o nosso relacionamento é monótono, enquanto Deus quer que ele seja intenso. Deus quer homens e mulheres. Deus quer que homens e mulheres andem com ele não calados, não cabisbaixo. Deus não quer apenas servos, mas Deus quer amigos. Amigos que abrem o seu coração para Deus. Talvez você esteja com medo, irmão. Talvez você não sabe quem será a próxima vítima da Covid. Então ore. Peça para que Deus venha a seu favor. Diga como Davi, veja aí no Salmo 3, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Não havia nada que ele pudesse fazer. Não há nada que eu possa fazer também com relação à Covid. Eu só posso confiar em Deus. No Deus que pode todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele pede a destruição do vírus, peça a destruição. Davi aqui pede a destruição dos seus inimigos, mas ele também pede a salvação. Ao mesmo tempo que você pede a destruição do vírus, ore também por restauração e conversão. Do que adianta uma pessoa sair curada de um hospital com o coração enviado para o inferno? Por isso que você tem que continuar a sua oração desse jeito. Peça a restauração e peça também por salvação. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. No versículo 8. Irmãos, Davi utiliza essas duas palavras importantíssimas. Do Senhor é a salvação. A palavra do Senhor é Yahvé. É a salvação, é Yeshua.
Ele está dizendo que Yahvé vem, Jesus vem. Jesus, ele coloca o nome de Jesus no meio da sua oração. Você já foi salvo, meu irmão? Você clama por salvação, porque é do Senhor que vem a salvação. É do Senhor, meu irmão, porque uma vez que a Covid chegar em nossas portas, que possamos dizer do Senhor é a salvação. Na minha alma ela não toca, porque Deus é o meu escudo, Deus é minha glória, Deus é quem levanta a minha cabeça. Então, irmão, descanse no Senhor. Identifique o seu problema, se o seu medo é a Covid ou outro tipo de problema, identifique. Coloque na presença de Deus. Tenha um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, tenha esse verdadeiro relacionamento com Deus. Identifique o problema que está tirando o seu sono e mostre a Ele. E mostre ao problema como Deus é infinitamente maior do que ele. E por último, ore. Gaste um longo tempo de oração. Peça a Deus que Ele destrua, que Ele restaure, que Ele resolva o seu problema. Não para você, mas para a honra e glória dele. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência. Confie em Deus. Voltamos já.